Como eu falei, hoje eu vou falar um pouquinho do iSpot Viewer. É a ferramenta de diagnóstico da Fronius, dos carregadores de bateria. A gente utiliza isso para conseguir monitorar, né, todo o processo de carregamento, toda a sua operação. Então, é uma ferramenta que a Fronius tem, é web, então você não precisa ser cliente, basta se cadastrar, se registrar, e você consegue já obter bastante informação para otimizar muitas vezes a sua sala de bateria, o seu processo de carregamento. Então, hoje mais uma vez eu estou aqui com o Nicolas para ajudar a gente aí nas dúvidas e tal no chat. Vou falar um pouquinho sobre o que é a ferramenta, então o que é o iSpot Viewer, como que a gente faz para se registrar, para estar apto, né, a utilizar a ferramenta, o que a gente consegue enxergar com ele, quais são os benefícios da gente enxergar essas coisas e o que é o iSpot Viewer na prática. Então, assim, eu vou abrir aqui um exemplo que eu utilizei, que eu precisei utilizar, e para vocês verem como que a gente consegue extrair informações importantes para os nossos clientes, para nossas operações. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, o que é o iSpot Viewer? O iSpot Viewer, ele é uma ferramenta que possibilita com que você visualize todo o processo de carregamento da sua operação através da leitura dos carregadores. E como que é feita essa leitura? Atualmente, todos os carregadores eles vêm equipados com uma porta USB na lateral direita ali. Então, você vai conectar o seu pendrive, vai selecionar a opção de download e aí você extrai as informações de 1 mês, 3 meses ou até mesmo desde a última coleta no carregador. E aí, feito isso, esses dados eles ficam salvos, né, no seu pendrive e você consegue acessar ele através do site, que é a ferramenta propriamente dita. Então, ele gera uma análise estatística das cargas e nessas estatísticas vai estar lá o tempo de carga, qual foi a eficiência, né, o consumo de cada uma dessas cargas, se houve falha de rede, falha no carregamento, até mesmo uma falha na configuração, cargas interrompidas, tudo isso você consegue pegar, então isso é bem interessante. Você precisa apenas se registrar, vai entrar nesse site aqui e a gente vai fazer o registro. Não tem a necessidade de você ser cliente da Fronius para estar fazendo o registro, então é bem tranquilo. E após o registro, ele pode ser utilizado sem restrição, gratuitamente. Então, fez o registro, você já pode sair utilizando a ferramenta para monitorar os seus carregadores. O pessoal está perguntando aqui se é algum pendrive específico. Não precisa ser um pendrive específico. Um pendrive comum, você consegue extrair essas informações. Não tem nenhum pré-requisito assim a respeito do pendrive, não. Bom, vamos lá. Como se registrar no iSpot Viewer? Você vai acessar o site, aqui conforme a gente está mostrando, é o fronius.com/iSpot. Ele vai te levar para esta página. No canto superior direito, aqui tem esse retângulo, né, do iSpot Viewer. Você vai clicar ali e ele já vai te direcionar para essa próxima página. Aqui você vai clicar em Registration e fazer o seu cadastro. Então, preencher informações pessoais. Eu tenho primeiro nome, último nome, nome da empresa, enfim, informações pessoais de vocês. E o que é importante é a gente dar uma atenção especial aqui, ó, essa parte do e-mail e da senha. Por quê? Porque terminado o cadastro, ele vai te enviar um e-mail para confirmação. Você tem que acessar esse e-mail e confirmar lá. Feita a confirmação, aí tranquilo. Aí você já está pronto para utilizar
o iSpot Viewer gratuitamente. Então, é bem simples, né? Às vezes o pessoal não utiliza porque não tem o conhecimento de como se registrar, como fazer o cadastro. Então, é bem rápido, não tem dificuldade nenhuma. E o que a gente consegue visualizar, né, com o iSpot Viewer? Bom, então, são muitos itens, eu coloquei aqui a maioria das coisas, depois a gente vai mostrar brevemente como que eu utilizo, mas assim, só para dar uma ideia, a gente tem a visualização geral da operação, detecção imediata de erros e descrição de falhas, e as representações do processo de carga. Então é legal, porque aqui na tela, por exemplo, eu consigo colocar uma carga em específico e analisar tudo aquilo que a gente, né, ouve falar sobre os carregadores, como que é a carga inteligente e tal. Ah, essa daqui, por exemplo, é uma curva e-pulse, né, que é aquela pulsada. Então, você observa como realmente a energia está sendo transferida para a bateria. E ele registra valores, valor de tensão, valor de corrente. Caso você tenha uma sonda de temperatura, esse valor também fica registrado ali. Então, é uma ferramenta bem completa mesmo. Você consegue verificar até mesmo dados de um ano. Então, até um ano de registro, você consegue abrir ali com o auxílio do pendrive, né? E o que a gente mais foca em observar são essa questão aqui do comportamento da carga, porque isso é bem importante, interfere bastante no desempenho final da operação. Se você está tendo carga interrompida, muitas vezes ao longo da noite, a quantidade de cada uma delas, né? Você tem as configurações de carregamento, então isso também é muito importante. Às vezes o carregador chega de um outro cliente, de alguma locação, com uma configuração totalmente diferente da que você utilizaria na sua, e você não sabe se tá correto, se está atendendo os seus parâmetros. Você vai entrar lá e ele já vai te mostrar qual era a configuração que estava anteriormente e qual você está utilizando no momento. Então você já vê se houve alguma alteração. A condição da bateria, isso também é muito importante. O maior índice de falha que a gente vai ter em operação é por conta de bateria em descarga profunda, bateria que já não tem mais a mesma autonomia por conta de consequentes descargas profundas. Então a gente tem que evitar isso. E com o iSpot Viewer você consegue monitorar qual foi o horário, por exemplo, qual é o turno onde eu mais tenho ocorrência desse tipo de evento. Então você consegue tirar também. Então isso é muito legal. A questão da temperatura, caso você tenha equipado o equipamento com sensor, você consegue visualizar essa parte da temperatura também. E erros, falhas, avisos, tudo isso fica registrado. O pessoal está perguntando se vai ficar em Excel. Não. A grande vantagem disso é justamente que você não tem planilha, não tem nada disso. Quando você salva os arquivos no pendrive, eles vão ficar em um formato que é de .log, é uma extensão .log, e aí quando você entrar no site, você vai fazer o upload desses dados .log. E aí, feito isso, você consegue ler de uma maneira bem mais prática e tal, focando somente no que você deseja encontrar. Certo? Legal. Os benefícios. Como comentei aqui, eu não tenho necessidade mais de ter aquelas planilhas extensas que a gente tem, né, na operação, onde você acaba perdendo bastante tempo no tratamento dos dados e tal. Já está tudo bem tratado, bem mastigado, né, como a gente costuma dizer. As informações mais relevantes, elas já estão todas guardadas, assim, agrupadas na mesma página, então fica bem mais fácil. Você economiza tempo, porque é bem simples, é bem intuitiva a ferramenta, você não precisa quase de nenhum conhecimento específico em TI para saber
operar, então qualquer pessoa é capaz de trabalhar bem com o equipamento. Para os fabricantes e dealers é bem legal, porque muitas vezes a gente fala bastante dos benefícios do carregador, principalmente da curva RI, que é um diferencial, uma patente da Fronius, e algo que coloca a gente à frente de muitos concorrentes por conta do tratamento específico que a gente dá para as baterias, mas muitas vezes isso fica muito superficial, né? O cliente ele não consegue enxergar isso de uma maneira mais palpável, e com a ferramenta você consegue ver gráficos e tal, fica até mais fácil de explicar para o time de vendas como funciona de fato o carregador. Para caso de garantia também é bem legal, porque na questão da descarga profunda você fica monitorando ali, então você fecha no contrato com o cliente que ele não pode exceder um limite dos 20%, mas aí em pouco tempo ele já volta para você querendo garantia da bateria. Então você consegue mostrar que não foi a sua bateria que estava com problema, e sim o mau uso dele, né? Você tem esse registro do carregador, então você fica segurado por isso também. E para o cliente final, uma coisa que eu acho bem bacana é que você tem uma facilidade de localizar as falhas e os padrões de comportamento, padrões de carregamento e tal, e dessa forma você consegue otimizar a sua operação. O que acontece muitas vezes é que, por observar com o tempo, você vai ficando familiarizado com a ferramenta, já tem um padrão de comportamento. Então, quando algo sai fora desse padrão, você consegue verificar e pontuar aonde está o problema, em qual turno, em qual horário, e assim você consegue, de repente, fazer uma reunião, um treinamento e já sanar todas essas dificuldades. Sem contar na questão da disponibilidade do equipamento, na frequência de erro, na eficiência de energia, tudo isso fica mais palpável, né, mais fácil de ser comprovado quando a gente, de fato, enxerga o que está acontecendo. Então, esses são os principais benefícios da ferramenta. Eu acredito que vai ser bastante útil para vocês. Eu vou mostrar agora para vocês como que a gente utiliza isso no dia a dia. Então, eu peço que vocês prestem atenção nessa parte, porque é basicamente o que vocês vão fazer no dia a dia. E informações para você poder, de fato, extrair os relatórios. Como vocês estão vendo, eu vou colocar aqui eu já criei o meu login aqui. Então, eu vou colocar meu e-mail e senha. Um minutinho, isso. Aí abriu. A única questão que a gente ainda trabalha com ele em inglês, mas se você abrir utilizando o Google Chrome, por exemplo, você consegue traduzir a página. Aqui, né, na empresa a gente utiliza só o Explorer, mas dá para mostrar para vocês. Então, primeiro passo, você vai vir aqui nessa setinha. Então, vou selecionar aqui, vou encontrar uns dados que eu quero analisar. Que são esses arquivos .log. E aí, pronto, eu carreguei os arquivos. Agora, eu consigo enxergar aqui, por exemplo, qual o modelo do carregador, qual o número de série, qual a versão do software que estava instalada nesse carregador. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, qual foi o período de análise. Então aqui, ó, dá para ver que foi um mês, na análise de um mês, e a gente vai vendo mais algumas informações. Aqui do lado eu tenho qual a configuração que esse carregador estava. E esse caso especial eu peguei para vocês para mostrar algumas coisas que a gente acaba conseguindo pegar nesse tipo de análise. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho 50 cargas executadas, 94% delas foram completas, então até foi um
um caso bacana, né, para a gente estar mostrando. Aqui ele mostra o tempo médio e máximo de carregamento. Tá uns números bastante altos, mas a gente já vai entender o porquê disso. Aqui ele me mostra também as cargas parciais. Nesse caso, o cliente só teve uma carga parcial. Mas mas está registrado aqui. Então ele teve uma carga parcial. O legal é que ele já te mostra quando foi, qual foi o horário que iniciou, qual foi a duração dessa carga parcial. Então fica tudo bem claro, assim, bem explicado para a gente, caso a gente queira extrair um relatório mesmo para a diretoria, né? 2 cargas foram interrompidas por erros. Aí aqui a gente encontra quando foi essas ocorrências e o que esses erros queriam dizer. Então eu tenho lá tensão baixa da bateria, foi um dos casos. No outro caso aqui, falha da rede. Então isso é muito legal, a gente consegue ter uma visão bacana. Quando a gente tem a gestão da sala de bateria, esse tipo de ferramenta facilita bastante. Aqui embaixo, né, eu tenho a configuração. Então, foram 43 cargas realizadas na curva RI, 7 cargas na I-Pulse, que é uma outra carga. Nesse caso, eu queria mostrar para vocês o que houve de problema. Quando eu clico aqui nessa RI, ele me abre todas as cargas, né? E aqui a gente enxerga o horário que iniciou, o horário que finalizou, qual foi a duração da carga e qual era a configuração. Então, nesse caso, o cara estava configurado aqui para a curva RI, porém estava configurado de 11 a 12 horas. De 11 a 12 horas. Isso é um pouco raro, dificilmente a gente vai encontrar isso. Na época, foi detectado que foi um erro mesmo de programação, o cliente, por desconhecimento e tal, conhecia parte, né, do processo, programou o carregador, porém ele mexeu na base de tempo de uma maneira meio equivocada e ele começou a ter esses tempos muito alongados aqui de carregamento, sendo que o ideal para ele seria o tempo de 6 horas. 6 a 7 horas atenderia ele plenamente. Como a gente pode ver, nas demais cargas aqui ele teve sucesso, um progresso de 100% num tempo de 6 horas. Que é aquilo, se eu falo para o carregador que ele tem 12 horas para trabalhar, ele vai trabalhar muito mais lentamente do que se eu falo para ele que ele só tem de 6 a 7 horas para trabalhar. Então, isso é um dos erros, né, que a gente consegue pegar através da ferramenta. Eu quero clicar em uma curva aqui para mostrar para vocês. Aqui, você pode verificar que ele te mostra, então, quando você já está familiarizado com a curva RI, você já sabe mais ou menos como que funciona isso. Aqui no início, ele tem um valor baixo de corrente que ele circula pela bateria para ele ter informação de qual é o tamanho dessa bateria, qual é a resistência, qual é o estado de carga dessa bateria. E uma vez que ele tem essa ideia, ele começa o carregamento. Se a resistência da bateria estiver baixa, ele vai mandar a corrente alta. Então, nesse caso aqui, como vocês podem ver, aqui em cima registra, né, os valores de corrente, tensão, capacidade. Então, esse é um carregador de 140 amperes. Então, por um bom tempo, ele ficou com 140 amperes. Você pode me perguntar o que são essas pequenas quedas que estão aqui. Ao longo do carregamento, ele manda um pulso em baixa para ele ter a informação se ele pode continuar aumentando a corrente ou se já está na hora de ir para o final de carga. Então ele vai fazendo isso ao longo de toda a carga, até que a gente chega no final de carga, onde eu pulso. Eu pulso minha tensão e minha corrente para justamente eu equalizar os elementos até que eu possa finalizar a minha carga. Uma outra questão que a gente consegue registrar aqui também. No final de carga, como vocês podem ver aqui, ele finalizou
E ele tem esse marcador aqui para indicar que ele não apertou o botão de Start Stop para desconectar. Então, isso é mais uma das coisas que o carregador registra. Outra coisa, aqui na lateral, você vê qual foi o consumo em quilowatts-hora dessa carga. Então, essa carga em especial teve um consumo de 34 kWh. Todas as informações pertinentes à carga, elas vão ficar aqui na lateral. Então, eu tenho aqui qual era a configuração no momento dessa carga, qual foi o horário que ela iniciou, o horário que finalizou, a duração. Aqui foi o tempo de duração da carga de conservação, então o tempo que ele deixou conectado o carregador após o final de carga, né? E aqui ele te mostra qual foi a capacidade retornada. Ou seja, é todo um apanhado de informações específicos para cada carga. Como vocês podem ver aqui na lateral, é 1/50. Se eu de repente eu clicar para frente aqui, ele já me mostra uma outra carga. Teve um outro comportamento. Como a gente sempre comenta, dependendo da bateria, do estado da bateria, do tamanho da bateria, vai ser um comportamento diferente. É isso que a gente fala, porque como a RI ela trabalha em função do estado da bateria, essa variação aqui ela vai ocorrer. Vamos voltar ali, só um minutinho. Se a gente continuar descendo aqui, a gente vai chegar na questão da saúde da bateria. Isso também é bacana. Eu tenho dividido por categorias aqui a taxa de descarga da bateria. Então, menor que 10%, eu tive 3 ocorrências. Entre 40% e 80%, que é o ideal, né? A gente tem que concentrar as nossas cargas nessa faixa aqui. Foi 46 ocorrências. E a gente teve uma carga que é fora do padrão, que aqui é o que a gente tem que evitar. Uma taxa de descarga acima dos 80%. Ou seja, uma descarga profunda. Então, quando eu tenho uma descarga profunda, eu preciso evitar. Se de repente eu tivesse várias descargas profundas aqui, ele ia me abrir todas essas ocorrências, registrando qual foi o horário que iniciou e o horário que finalizou. Isso é importante para quê? Para que a gente possa, de repente, treinar um turno específico, um profissional específico que está trabalhando naquele horário ali, para que eles não façam, não venham a repetir esse tipo de problema, não venham a ocasionar a descarga profunda mais vezes, né? Então, isso é bem legal que você consegue de fato encontrar, e da mesma forma, se eu clicar aqui, ele vai abrir o comportamento dessa carga. Vocês podem ver que quando tem o caso de descarga profunda, o tempo é bem alongado também, então assim, sai fora do padrão das cargas comuns, das cargas convencionais. Então a gente tem que evitar isso, até por conta tanto da saúde da bateria, mas também da questão do consumo, né? O consumo de energia nesses casos acaba sendo muito maior. Tá chegando umas dúvidas aqui. O Wagner, ele colocou uma questão que é interessante. Ele me perguntou se essas 50 cargas aqui executadas são de uma mesma bateria. Na verdade, não. São de um mesmo carregador. Então, nesse caso, você monitora o que aconteceu com aquele carregador. Para você saber quais são as baterias, no momento você precisa numerar, né? Então, o que alguns clientes têm feito é justamente isso. Cada carregador trabalha com 2, até mesmo 3 baterias, mas aí ele tem numerada. Então, a bateria 1A, 1B e 1C, por exemplo. E aí você consegue saber que naquele carregador, as baterias que tiveram aqueles comportamentos demonstrados aqui no software são as baterias numeradas para aquele equipamento. Então, a gente precisa amarrar isso de forma paralela, não só com o carregador.
Hoje ainda a gente trabalha dessa maneira. Nós tivemos recentemente, né, na Áustria e tal, na matriz, eles já estão trabalhando nas novidades, então provavelmente para o final do ano que vem, até mesmo para o início de 2021, a gente já tem aí o lançamento da nova versão do iSpot, onde você vai conseguir identificar qual bateria foi carregada por cada carregador, e aí sim você vai ter uma leitura mais completa, sem a necessidade de numerar as baterias externamente. Bom, só continuando aqui, pessoal, aqui mais para baixo, a gente vê a questão dos erros e dos eventos, né, dos avisos que ele gerou. Então, aqui, erros de aplicação. O que seria isso? A questão de sempre eu desconectar o carregador da bateria pressionando o Start Stop. Toda vez que eu for desconectar o carregador da bateria, eu preciso interromper a carga e depois desconectar. Isso é uma questão de segurança, porque muitas vezes a gente não sabe qual vai ser a condição do ambiente, se vai ter gases ali naquele ambiente, se de repente o cabo da bateria ou do carregador mesmo, cabo de carregamento, vai estar em melhor condição. Então, para evitar, às vezes você está trabalhando ali com 100, 180 amperes na mão ali do operador, né? Então, para evitar qualquer tipo de acidente, qualquer risco, a gente para o carregamento e aí desconecta da bateria. Então, esse cliente não tinha muito conhecimento desse procedimento, né? Como vocês podem ver, das 50 cargas, as 50 ele fez sem apertar o botão, mas isso é uma coisa que a gente consegue pegar aqui. Os erros, então, erros externos, eu tive a tensão da rede mais baixa, então a tensão da rede estava fora da tolerância, ele fez um registro aqui. Tem um outro registro onde a tensão da bateria estava muito baixa e 8 ocorrências de queda de rede. Então, a rede teve falha 8 vezes, a gente tem os horários aqui para ter uma ideia, de repente, não é o caso, mas algumas vezes a empresa trabalha com geradores, entrada de gerador, e aí no momento que vira o gerador, às vezes cai, então tem problema, então você consegue identificar também uma demanda, né, de uma melhoria na infraestrutura elétrica ali do carregador. E os avisos, qual a diferença entre os erros e os avisos? Aqui são falha de fase. No caso dos avisos, de repente se caiu só uma fase, ele vai piscar o LED vermelho, vai só te informar, olha, a gente está com problema, ele vai reduzir a taxa de carregamento, vai reduzir assim a variação, né, que ele está entregando corrente, vai cair, mas ele vai continuar o carregamento. Caso venha para esse aviso, ele venha a continuar esse problema, não seja sanada essa dificuldade, aí vai gerar um erro. Então vai ser uma falha de fato. Aí ele para de carregar. Bom, sobre isso, sobre a ferramenta, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acredito que tenha ajudado bastante vocês a enxergar como que a gente consegue utilizar a ferramenta, o porquê da utilização. Ainda é bem novo, tem muitos clientes que não têm nem tem o conhecimento que dá para utilizar isso. Então, eu espero que ter colaborado bastante com vocês a respeito disso. Se houverem maiores dúvidas, maiores questionamentos, vocês podem entrar em contato com a gente através dos canais de comunicação. Então, vou deixar aqui os contatos mais uma vez. E caso vocês tenham dúvidas, pode nos enviar por e-mail que aí a gente consegue tratar pontualmente, até mesmo auxiliar vocês a produzir um relatório para a diretoria, algo mais complexo assim.
Esse vídeo vai ficar... A gente está gravando e tal, vamos só fazer as edições e ao final vai ser postado no YouTube e a gente divulga o link para todos vocês e para quem não conseguiu assistir também. Muito obrigado e até o próximo mês.